Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sejam todos cumprimentados, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos vocês que nos acompanham neste exato momento e em sintonia com a nossa página, a página do TikTok e assim como a página do YouTube. Vocês todos estão convidados a embarcarmos nesta missão e hoje com mais um programa Ilamil Islam. Hoje estamos com o nosso convidado, o nosso Sheikh Kursi Hafidhahullah, o de habitual, o homem que nos traz informações do Islã. O nosso internauta é o nosso especial convidado e hoje temos como tema o papel do homem como marido. Nós sabemos que o homem é um ser polivalente. O homem tem várias áreas da sua atuação. Ele atua como homem, marido, como pai, como filho, entre outras. Então hoje vamos abordar o fator homem como marido. Qual é o papel? Qual é o dever? O que é que ele tem que fazer dentro da sua casa como esposo ou marido? Então acompanhe-nos e o nosso internauta está convidado a participar a partir dos seguintes contactos que desde já deixaremos em linha. O nosso contato é o 8462295552. Repito, o 8462295552. Ou não, 8662295552. Então ligue, participe e coloque a sua dúvida, questão ou talvez acréscimos, sugestão ou qualquer coisa que achares como uma crítica também para nós. Seja bem-vindo. Tafadhali Sheikh, esteja bem-vindo e seja bem-vindo ao nosso programa. Produção, tafadhali. O microfone está ligado do nosso... O nosso Fadhilatu Sheikh está nos nossos estúdios neste exato momento. Sheikh, nós temos como tema o papel do homem como marido. Nós sabemos que o homem em si tem muitas áreas de atuação. Em linhas gerais, o homem é um ser polivalente. Então, nós queremos falar do homem como marido. Este homem, qual é o seu papel dentro da sua família? Primeiro, Sheikh, salam alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vossa disposição, Sheikh, como está? Alhamdulillah, na graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Vossa família? Sem nada de reclamação. Alhamdulillah. E a nossa pergunta está no ar neste exato momento. O papel do homem como marido. Qual é o papel deste homem como marido? Alhamdulillah. وصلى الله وسلم على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Primeiro dizer que o homem, o papel do homem como marido, este homem tem deveres na sua vida e tem direitos na sua vida. Então, tendo deveres este homem para com a sua família, entre parênteses, a sua esposa, primeiro é considerar aquilo que ela merece. E ele, como homem, também saber como atender às necessidades da sua esposa a partir das necessidades físicas e morais, espirituais, todas as necessidades que forem possíveis, ele como homem e como marido responsabilizar-se em nome dessas mesmas. Então, este homem, ele tem que ser uma pessoa, ou seja, o nome em si, o marido, esta pessoa referida, tem que ser um alguém que consegue ter a leitura da capacidade da sua esposa, ela como mulher, e saber como andar do lado ao outro, se calhar é menos ou mais ventania na parte dela, ou seja, temperatura baixas no sentido de como nervos, sentido de felicidade por parte dela. Então o homem saber como agir de acordo com as capacidades da esposa. Até aí, pelo menos ele já tem o seu papel em frente da sua esposa. Bem, importa referenciar que nós estamos a falar do papel do homem como muçulmano, apenas o homem muçulmano, porque os outros homens também podem agir de acordo com a sociedade no qual ele está inserido. Mas nós estamos a falar deste homem
como muçulmano. ولله الحمد والمنة. ديس رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيما رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما من الأئمة. Hadith de Abdullah ibn Umar, o Nabi disse: todos vocês são responsáveis, vocês todos são pastores. Então, cada um será perguntado de acordo com a sua responsabilidade, como é que agiu. E disse: وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, e o homem responsável, ou então é pastor, para a família da sua casa. Então, o homem no Islã, ele primeiro tem que ser alguém bravo no ensinamento, bravo no sentido de ser alguém que está fora da preguiça, alguém que está dentro do esforço para com a esposa e ensinar a ela de como praticar o din e de como considerar-se na religião como uma mulher e de como considerar-se espiritualmente como uma mulher e como uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E este tal homem muçulmano, saber como ensinar a ela, educar a ela, e é obrigatório, ou está obrigado a este homem a trazer todo o ensinamento do Islã sobre a sua esposa, indicando ela, notando que temos amores por aí, então sem exagerar e sem desleixar esses amores, mas também sem deixar atrás o nome do Islã. Então este homem, o papel dele, ele como muçulmano, ele tem que obrigar e ensinar a sua esposa e educar e não maltratá-la, assim como sabemos Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, vivam bem com essas mulheres. E isso aí está a falar para os homens. E este ayah disse para os homens muçulmanos: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا, e se vocês detestarem ou então maltratarem a elas, é provável فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا, é provável vocês detestarem algo, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, cuja Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma belíssima certa coisa nesta coisa que vocês odiarem ou detestarem dentro dessas mulheres ou na vida dessas mulheres. Segundo ponto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith sahih: "Istawsu fin nisa'i khayra", recomendem-se a bem tratar a mulher. Aí o Nabi estava a falar para os homens muçulmanos, muito mais a esses. Até aí é suficiente sabermos o papel do homem muçulmano, ou seja, marido muçulmano. Mashallah. E Sheikh, homem-leão, entre aspas, como se diz? É bem-vindo no Islã? Ok, todo homem-leão só em si para ser chamado leão é porque existe um perigo na vida dele. Então, todo homem-leão, quer dizer, em algum momento outros homens são leões dentro da casa e pronto, são galos lá fora da casa. Então, esses homens não estão bem-vindos no Islã e, além disso, é um homem estranho em frente do ensinamento do Islã. E podemos ler o mesmo ayah que passamos agora, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, vivam bem, vivam de bela forma, ou seja, de boa forma com essas mulheres. فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, é provável vocês odiarem algo cuja esta coisa Allah subhanahu wa ta'ala pôs uma bela coisa, ou seja, uma sorte amanhã nesta prática, ou neste ato, ou então neste ser ou estar, em que vocês estão a odiar, a detestarem por parte das mulheres. Então, um homem-leão não está bem-vindo no Islã. Além disso, é um homem estranho, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: إِنْ جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَهُ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ, se vos aparecer alguém que vocês gostarem a sua religião, não só, também o seu comportamento, façam o casar. Isso significa que o comportamento, ou seja, o não ser leão é uma das coisas, uma das condições para você admitir a sua família a casar-se com este tal homem, o não ser leão. Alhamdulillah. Sheikh, mantenha o fio de pensamento, nossas linhas estão abertas, a nossa produção está já dando indicação que temos alguém em linha. Vamos atender. Sim, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Com quem falamos? Mário Augusto ao telefone. Você como irmão? Irmão Mário ao telefone. Alhamdulillah, nós estamos bem. Sim, alguma questão para o nosso chefe?
É alguma questão, mas eu querendo perceber qual é o tema referente ao nosso programa sobre hoje, neste domingo. E neste domingo e neste exato momento nós estamos a falar sobre o papel do homem como marido. Marido em casa, qual é o seu papel? O que é que ele tem que... Qual é o papel que ele desempenha para a sua família? Então, este tema que nós estamos neste momento a debater. Sim. Eu quero saber qual é a fim disso mesmo, referente ao nosso tema. E se por acaso há momentos em que o homem em casa sempre, como sempre sabemos que o homem lá em casa que é o mais que está também então, se uma família, uma mulher que o homem fala que eu não gosto que eu quero que você faça, ou uma mulher está querendo sair e não está dando ao marido, dar informação para o marido vai sair com está e ela vai, se o marido se perceber, e o marido vem contra a mulher, qual é passa a seguir quanto a isso, o homem pode fazer a tudo isso. Mashallah, mais outra pergunta? Sim, a outra pergunta está referente, mas acho que não está contemplado ao nosso tema, posso ou não? Mas se não está de acordo com o nosso tema, pode deixar, inshallah, poder abordar quando nós estivermos a tratar deste mesmo assunto, inshallah. Mashallah. Chegou essa pergunta do nosso internauta de nome Mário, está a falar de Nampula. Então, ele está a procurar saber se a mulher sai de casa sem despedir o marido. E o marido talvez proibiu quando ela estava para sair. E a mulher sai de casa. O marido, quando chega em casa, não encontra ela. Qual deve ser o posicionamento do homem? Primeiro, dizer que este tipo de mulher é pecadora. Wal'iyadu billah, e se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoar, será mulher do Jahannam. Então, dizer que o homem, o que deve fazer, ele tem um direito de como agir. Direito de como agir de qualquer forma que seja. A primeira vez, terá que avisar a ela. Se calhar pode fazer isso através da sua ignorância. Então, poderá alertar a ela mais uma vez e mais duas vezes para poder ela mais estar concentrada. Assim se continua, então o homem tem direito de como trazer a sua punição sobre esta mulher. Walillahi alhamdu wal minna. Wallahu a'lam. Continuando com o fio de pensamento onde estava a abordar em relação ao posicionamento do homem-leão, que nós estamos a abordar. Sim. Homem, quando chega em casa, todo mundo tem que ficar calmo, porque chegou um leão, as crianças todas devem correr para o quarto, a mulher tem que ficar toda ela em sentido de pé, parece que estivesse a entoar talvez um hino nacional. Parece que o objetivo do homem não seja aquele objetivo que os outros também têm, porque quando falamos de casamento estamos a falar de uma união. E quanto a esta questão, já não faz parte da união, mas se faz parte da desunião. Então, quando falamos de casamento, falamos da família, também estamos a falar de uma amizade próxima. Apesar de um familiar inimigo continuar a ser seu familiar, mas também não tem uma amizade só. E estando quase a este caminho, dizer que o homem, o essencial, um homem muçulmano é que tem que ser muito mais leve em casa e forte lá fora. Este é o normal. Leve em casa e forte lá fora. Agora, o pior é aquele que é forte em casa e leve lá fora. E o melhor é aquele que é leve para ambas partes. Pois. Não. Mashallah. E existem aqueles homens que não querem ser chamados de machistas. Dá direito à mulher a fazer tudo menos nada. Tenho que deixar a minha mulher livre. Chamaríamos isso de ser um homem bom? Primeiro dizer que tudo tem suas condições. Tudo tem suas condições. Até a escola também tem suas condições. Então, se tudo deixamos com o professor e o aluno não,
também isso não é escola. E se tudo deixamos com o aluno e o professor não, também isso não é escola. A mesma coisa que se fala de educação, é que educação deve existir duas coisas compostas. Estamos a falar direito assim como dever. Então, na falta de dever, vamos supor que a criança só sabe de que ela tem direito, esta criança não sabe o dever dela, então o respeito é menos para com os responsáveis dessa criança. Agora, assim que ela sabe de que o meu direito é brincar e não sabe qual é o dever dela, esta criança, de que respeitar os pais, cumprir tudo aquilo que os pais mandarem a esta tal criança. Esta criança, o respeito é menos na frente dos pais. A mesma coisa, se nós deixarmos tudo na mão das nossas esposas e vejamos que a esposa é uma leve na mente e é uma leve no seu pensamento, no geral dela também é leve e é forte na complicação. Esta é o ser da mulher. Então, uma parte temos que fazer para ela e outra parte para nós, aquilo exatamente que merece para ela. Vamos supor que se eu deixo todo o dinheiro na mão dela, exatamente se era para gastar uma semana aquele dinheiro, no momento em que estivesse na minha mão, é provável que seja usado este valor dentro de 3 dias na mão dela. Diz o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Wal-mar'atu ra'iyatun 'ala bayti zawjiha." A mulher é responsável na casa do marido. Significa, na presença do marido, o marido é quem mais tem a voz, e na ausência do marido, a mulher é quem mais tem a voz na frente dos seus filhos. Naam. Mashallah. Sheikh, ser ciumento é sinônimo de ser matreco? Como se diz na gíria popular? Alhamdulillah, ciúme é sunna. Até Allah subhanahu wa ta'ala tem ciúme. Num dos hadiths sahih narrado por Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah e os outros, quando aconteceu o eclipse solar no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam e fizeram o salat, chama-se Salatul Kusuf ou Salatul Khusuf, os dois nomes valem. Então o Nabi deu um certo sermão, uma palestra. Disse: "Ma min aghyari min Allahi idh yara 'abdahu yazni aw yara amatahu tazni." Não existe nenhum que sente ciúme. Ninguém tem mais ciúme do que Allah quando vê o seu servo a cometer zina ou então a sua serva a cometer o zina. Aw yara amatahu tazni, ou quando vê a sua serva a cometer zina. Significa, o próprio Allah subhanahu wa ta'ala também tem ciúme. E um dos hadiths sahih narrado por Muslim, o Nabi disse: "Inna Allah yughir." Allah sente ciúme. Então, ciúme faz parte de sunnah. E outro hadith sahih, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Ad-duyuth la yadkhulu al-jannah." A pessoa que não tem ciúme, esta pessoa não entrará no paraíso. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi no céu, chegou lá no Jannah e encontrou uma menina bonita a fazer wudu. Então procurou saber de quem era. Foi dito que esta é uma das mulheres de Umar ibn al-Khattab. Então, o Nabi, quando chegou aqui na terra, ele informou isso e disse: "Epa, eu pensei ciúme de Umar ibn al-Khattab, então não aproximei a ela." Daí Umar chorou, disse: "Wa alayka ughar ya Rasulallah." Pensa que eu posso ou poderia ter ciúme contra ti, o mensageiro de Allah? Significa que os sahabas, assim como o Nabi, e enfim dizer que ciúme é sunnah, como sabemos. Então, o homem que diz eu aqui, a levantar o peito. Porque muitos muçulmanos em algum momento alegam-se naquele ayah no qual diz os homens são responsáveis das esposas. Outros exageram, não é? Há exagero em algum momento. Outros dizem: você não ouviu aquela ayah que Allah diz que o homem é responsável das mulheres? Então levam isso como se fosse um argumento forte e fazem das mulheres pessoas molestáveis. A mulher por natureza é uma pessoa molestável. Mas quando a pessoa vem por cima, ainda molesta ainda mais, quer dizer, deprima ainda ela mais, que faz com que a mulher ela viva com autêntica submissão. Seria este comportamento ou este ciúme que pode colocar a mulher nestas vertentes? O primeiro sinal que indica isso é um sinal de orgulho, e o Nabi dizia: "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin." Kharajahu Muslim fi sahih min hadith ibn Mas'ud. Disse: não entrar no paraíso, aquela pessoa não entrar no paraíso, a pessoa que tiver no seu coração um tamanho de átomo velo A, de orgulho.
Quer dizer, um tamanho tão pequenino de orgulho no seu coração. E este sinal indica que é um sinal dos orgulhosos. Veja o que Allah disse: "Wala tamshi fil ardi maraha." Vocês não podem andar na terra orgulhosamente, quer dizer, como dizer, orgulhosamente, a levantarem os ombros de um lado ao outro. "Innaka lan takhriqa al-arda." Você nunca irá furar a terra. "Walan tablugha al-jibala tula." E não irá atingir a altitude de uma montanha. Então, o primeiro, esse é um sinal de orgulho. Segundo, é sinal de ignorância. Isso só pode ser comportamento dos ignorantes, que nada sabem, que pensam que eles são, enquanto não são. Porque aquele que é baixas, aquele que não é, sempre quer que ele esteja sempre alto. Uma árvore que tem muitas frutas, muito peso, aquela árvore não levanta muito, fica baixo, quer dizer, baixa muito. Agora, aquela árvore que está vazia, muitas das vezes fica... se tivesse cabeça, teríamos com todos os ramos levantados. Significa que ainda ele orgulha-se sem nada. Agora, essa pessoa também que levanta-se dessa forma, é o segundo ponto, dizermos que ele é um ignorante e fala ou faz pela ignorância que ele tem. Wallahu a'lam. Dar tudo que a minha mulher precisa para lhe alegrar. Tudo que minha mulher precisa para lhe alegrar. Isso não tem problema desde que seja boa coisa. E essa pergunta pode me fazer lembrar um hadith que está no Sahih Bukhari, no Kitab al-Nikah, que Aisha, que contou para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, disse que lá no Iêmen havia 11 mulheres lá. Não estou para aqui a contar a história de todas as 11 mulheres. Elas estavam sentadas, então da primeira até a 11ª, todas elas, cada uma estava a contar a situação, o comportamento, o ser e o estar do marido. Só vou contar da última mulher, que chamava-se Zara'a. Temos mais um internauta em linha. Um interlocutor em linha. Vamos fazer questão de atender, inshallah. Mantenha o fio de pensamento das 11 mulheres. Sim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quem está na nossa linha neste exato momento? Irmão chamado Fernando. A partir de Maputo. Estamos a falar a partir de Maputo. Sim, irmão, sua pergunta? Sim, infelizmente não estou a acompanhar o programa em direto devido a alguma impossibilidade de temperatura, mas tenho uma dúvida na qual me há pouco ainda. Sim. A minha dúvida é a seguinte: a gente sabe que quando entra na vida de uma mulher, ela já vinha tendo a educação, ou já vinha levando a educação por parte dos seus pais. Pois. Então, a minha dúvida é: será que desde o momento que o homem entra na vida de mulher é obrigatório com que ele continue proporcionando essa educação ou pode fazer se ele ter condições ou quiser? É tudo? Mas algumas irei formular, mas em breve irei entrar em contato. Mashallah. Nessa daí acompanha o nosso programa. Sheikh, a pergunta chegou? A pergunta disse que a mulher que está numa casa, então continua com a educação dos pais. Será que se o homem ter a possibilidade pode alterar esta educação dos pais? Pode. Ok. Primeiro, sabermos o que é casamento. Casamento significa continuidade de educação. Isso aqui é casamento. Aí é o casamento. Então, se ela aparece com uma educação bela, aí o homem dará continuidade. Se ela trazer uma educação suja, então o homem, a obrigação dele é de corrigir tudo do errado que ela trouxe a partir dos pais. Porque algumas pessoas falam erradamente de que um pai não te dá uma educação suja. Mas vamos supor que ele não tem boa educação. Como é que vai te dar você uma educação boa, enquanto ele não tem? Então, essa mulher, se traz uma educação boa na casa dos pais, você dará continuidade para frente. Agora, se tem uma educação suja, primeiro terá que corrigir o que ela tem do errado
e depois dar quer dizer, depois você continuar para frente. E Allah subhanahu wa ta'ala não vai te perguntar a educação que ela passou antes de te conhecer, mas sim a partir do primeiro dia que você levou a ela, ficou com ela até o último dia, até a última hora e minuto. Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar como é que você viveu com ela e como é que você educou. O Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia num dos hadiths de Abu Sa'id al-Khudri, hadith de Sahih Muslim: "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Quem de vós ver um certo mal, que proíba este mal com as suas próprias mãos. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Se não conseguir, então, com a sua língua, avisar, informar, educar e ensinar a pessoa. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Se não conseguir, então, silenciosamente, mas com seu coração sentindo e tendo aquele sentimento de você não gostar do ato. Então, neste hadith aprendemos o quê? Aprendemos que todo mal que você ver, por mais que a pessoa traga onde, por mais que leve de onde, você terá que corrigir a partir daquele momento que você viu. Nesta mulher também, trazendo uma educação a partir dos pais, você terá que corrigir o errado que se encontra nela. Mashallah. Continuando, as 11 mulheres que estavam... As 11 mulheres estavam... dizia que eu vou só apenas falar a 11ª, de nome Zara'a. Zara'a, ela disse que meu marido é Abu Zara'a. E depois falou o que falou de uma forma bela do marido, dizendo que ele me enchia de brincos, enchia-me daquilo que eu queria. Depois, o Abu Zara'a, encontrou uma outra mulher, casou, me deixou. Depois daí fui casar com um outro que tinha também riqueza. Mas mesmo assim, que me deu, dizer que coma aí o que você pretender. Mas mesmo assim lembro mais daquele que me enchia de brincos. Daí a Aisha perguntou ao seu marido: qual desses maridos, todos esses 11 que foram mencionados aí, que você gostaria de ser? Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: eu gostaria de ser aquele marido que enche a esposa de brincos. Significa que se você quer encher a sua esposa para satisfazer a ela, o que pretende, desde que seja uma boa coisa e não prejudicial na vida mundana, assim como no além. Não. Mashallah. Aqueles homens que têm vergonha de expressar o amor que sentem pelas mulheres, este homem está a cumprir com o seu dever? Ter vergonha em que sentido? Fazer-me perceber a pergunta. Há pessoas que não têm a coragem de enfrentar a mulher e dizer: amor, eu estou a morrer para ti. Wallahu al-musta'an. Com vergonha de dizer que talvez este é matreco, ou talvez a mulher sentir-se exaltada que este homem sinceramente já não aguenta comigo. Wallahu al-musta'an. Se for que tem medo de ser chamado de matreco como de expressão, se for que tem medo de ser chamado de matreco, aí já é outra coisa. Agora, se for que tem vergonha, não consegue pela vergonha, quer dizer, não consegue pela vergonha, então a vergonha faz parte do iman. Al-haya'u shu'batun min al-iman. Hadith sahih, rawahu Muslim. Naam. Mas como é que vai ter vergonha de expressar? Como é que vai fazer pela vergonha de expressar para a sua esposa que ele gosta dela, atendendo, considerando que a parte mais vergonhosa ele já cumpre? Refiro-me, quando digo a parte mais vergonhosa, marido e mulher, nós todos sabemos. Os nossos internautas também sabem. Certo. Então, a parte mais vergonhosa ele cumpre, mas tem vergonha de se expressar apenas com a língua? A vergonha... Diríamos que isso é pela vergonha ou talvez por outra coisa? Acontece, expressar pela língua. Pode existir a vergonha pela língua e pelo coração não existir. Um hadith sahih de Sahih Bukhari, o Nabi disse, falando sobre uma moça que nunca casou, dizer que não deverá ser casada senão com a sua permissão. Então os sahabas perguntaram: "Wa kayfa idhnuha?" Como então a sua permissão? Então o profeta disse: "Antaskuta", é ela manter-se calada. Significa, a vergonha dela é de falar, mas o coração ainda quer. Que aquilo que deseja o coração, a língua não consegue. A língua é um dos movimentos visíveis, quanto o coração é um dos movimentos invisíveis, e esses outros também, pronto, em algum momento são morais. Até aí nós percebemos que, se calhar,
pode não ter vergonha em necessidades em que se encontra e ter vergonha na situação normal. Estamos a falar de expressar exatamente. Então, olhamos para outra vertente. Não pela vergonha, mas pelo receio de ser chamado nomes. Talvez ele não quer fazer perceber à esposa que ele está totalmente apaixonado. E ele não faz isso porque não quer mostrar à esposa. E senão as pessoas vão lhe chamar de nomes, não é? والله المستعان. الله سبحانه وتعالى ديس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dentre os sinais que indicam que Allah subhanahu wa ta'ala existe é que Ele criou para vós, vossas esposas, a partir de vós mesmos. An khalaqa lakum min anfusikum, criou para vós a partir de vós mesmos. Azwajan, esposas, litaskunu ilayha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma interligação aí entre vós, colocou mawaddatan, amor, carinho, wa rahmah, e misericórdia. Isso significa que a partir do coração e os membros virem traduzir. Agora, se o medo é de ser chamado, aí só pode ser no caso de expressões que podem prejudicar a ele. Vamos supor que se você vê que a minha esposa a sua manifestação é demais, quer dizer, pode mais exagerar, você pode não expressar pela língua. Agora, se você vê que ela pode, pronto, também manifestar de uma forma normal, saber que eu amo a ela, mas se eu dizer que eu te amo, ela pode vir mais me subir, então você pode esconder um pouco a língua. Como sabemos que existem conhecimentos que são escondidos para algumas pessoas. De acordo com a manifestação das pessoas. Certo. Pois. Então, Sheikh, eu carregar um balde na cabeça, a acompanhar a minha esposa no rio, seja lá como for, pegar uma panela, fazer uma shima, pegar uma panela, lavar a louça, eu estaria exagerando. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele fazia trabalhos na sua casa. Ele lavava sua roupa, seus sapatos, limpava, penteava o seu cabelo, tudo isso. Ele fazia também trabalhos domésticos. Tudo isso para indicar que o trabalho não só para a mulher, também em certos momentos você pode ajudar a ela. Então, fazer isso é um dos sinais que este homem, primeiro sinal, de que é um homem amoroso, primeiro sinal. Segundo sinal, é um homem humilde, porque um orgulhoso não faz isso. Mas tem uma expressão que se diz, desculpa pela expressão, é uma expressão, uma gíria popular que se diz homem da garrafa. Quando o homem atua nessas vertentes, em algum momento tem-se dito que é um homem que está na garrafa, ou não está na roupa interior da esposa, tem-se dito assim na gíria popular, né? Todo nome tem dono, só que em algum momento usamos para aquele que não é o dono. Então, nem se sabe qual é o homem da garrafa. Se é aquele, nesse sentido aí, na minha percepção, significa que é alguém que já foi engolido. É nesse sentido? Pois. Ok. Então, cada nome tem seu dono, mas o dono talvez pode ser um desconhecido. Ou seja, o apontado, ou seja, o próprio falante. Os cafres diziam, Innaka majnun, você é um maluco. Innahu kahin, ele é um feiticeiro. Afinal, existem feiticeiros no mundo, mas não era aquele apontado. Através dos seus trabalhos, eles por não quererem aquilo que ele fazia, aquilo que ele trazia como uma informação, mensagem, então acabavam chamando tudo isso. E os profetas, aliás, todos os mensageiros foram chamados exatamente com o mesmo nome. Então, tudo isso para indicar de que essas pessoas, em algum momento, são pessoas injustas, que aquilo que podemos chamar também de freaks, porque também freak não casa. O freak é aquele que sempre também, tudo que faz a esposa, tudo que é a razão da esposa, ele pensa que a esposa lhe apanhou. Se ele aceitar, já está um homem apanhado, aí um homem apanhado, então um homem pescado. Isso tudo... Ele tem que dizer não, mesmo querendo dizer sim. Mesmo querendo dizer sim. Então, este tipo de comportamento também está nesse grupo. Então, freak com casamento não são amigos. Não. Existem aqueles homens que pulam de casamento em casamento, à procura de uma mulher, entre aspas, como eles dizem, uma mulher séria. Existe seriedade numa mulher enquanto não existir um homem sério? Alhamdulillah,
Primeiro, a seriedade é da pessoa que procura. Esta seriedade tem que ser primeiro da pessoa que está a procurar. Em segundo lugar, a pessoa que está a ser procurada, está sendo procurada. Então, se eu deixo a minha esposa através daquilo que não é da minha capacidade, como comportamento não legal, comportamentos ilegais, se deixo através disso, então eu estou bem-vindo no Islã. E se eu deixo a ela, pronto, porque eu quero trocar a muitas, então aí irá cair contra mim. E nisto também, antes de eu ir muito lá aprofundar muito, temos que saber de que nem que ela erra um dia, 2 dias, 3 dias, não quer dizer que só por errar uma semana você tem que trocar a ela à procura da outra, porque também ela, onde veio, se calhar não tinha esta educação que você tem. Então precisa da sua educação. O que dizer de mim? Caso a ela, com uma educação não boa, onde ela trouxe, não sei, levou dos pais, levou talvez da zona onde mais viveu, através da influência das amigas, tudo isso. Então, o que dizer de uma educação dessa, suja, e eu só assim que eu ver 3 dias, deixo a ela. Quem vai lhe educar? Então, primeiro eu tenho que educar a ela, depois daí de conseguir, então posso deixar e ir procurar a outra. Agora, se eu não sou sério, porque aí existem 2 coisas, a seriedade e a sinceridade. Então, falando deste assunto de seriedade, existiu um alim, rahimahullah, não me faço ideia, seu nome não faço ideia. Então, aquele alim, naquele primeiro dia que ele casou, quer dizer, o primeiro dia do encontro, ele, assim como ele com a esposa, então a esposa foi direto. O que ela disse? Disse, olha, diga-me o que você não gosta para que eu não possa fazer. Quer dizer, durante o nosso casamento. E diga-me o que você gosta para que eu possa fazer. Eram mulheres firmes. Então, esta era uma seriedade a partir da mulher e assim também para o marido dela. Então, a seriedade primeiro temos que ver na pessoa que está a procurar, se ela é séria, assim como a sinceridade, e também na mulher procurada, porque nem todo homem tem que só procurar sérias, enquanto ele é um desviado na sua mente. Prontos. Mashallah. E o homem pode ter 2 por causa do mau comportamento da outra? É claro. Não queremos entrar no campo da poligamia em si, mas apenas estamos a sustentar essa parte do homem, e talvez tentar procurar um sossego, não é? Pode ter a segunda por causa do mau comportamento da outra? Sim, pode ter a segunda desde que tenha as condições que lhe levam até lá. E uma das condições mais principal é você não aguentar muito tempo ficar com ela através dos seus comportamentos. Então, nisso pode te levar a ter a outra, a segunda, para que alguns dias possa você descansar da melhor forma lá mesmo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ela tem um mau comportamento, nesses dias muitos que ela tiver. Agora, se você tirar certos dias, certas noites que ela não tiver, então nessas noites que você desapareceu, inshallah, através desta ausência, cria amor nela, porque certos dias ou certas noites não te viu. Então, com isso, também ela diminui aquele comportamento ilegal que ela tinha, porque pode ter por causa de tantos dias tiver, é como se fosse um cheiro que você já cansou de pressentir. Exatamente. Então, em algum momento nós comemos, ou seja, usamos um certo alimento, então depois de tanto tempo deixar, o mesmo alimento já vira novidade para nós. Então mesmo também eu posso casar a segunda através do comportamento dela, porque através daqueles 2, 3 dias que eu vou ficando lá, sempre criará um amor menos ou menos, poucos ou poucos, naquela mulher mal comportada. Pois. Existe homem leão, do outro lado existe homem camaleão. Se nós estamos a falar esta parte é porque tem o pior, quer dizer, o agressivo, e tem, eu nem sei se eu posso chamar, o melhor, o não ser agressivo, o manso, neste caso. Sim, sim. Até poderemos comparar ao pato, não ao camaleão. Então, existe homem leão e homem pato. Este homem pato também pode casar? Deve casar?
Ok. Porque ele está em casa e é só tudo sim. Tudo sim. O que a mulher diz é ordem. O que a mulher faz é ordem. Isso que tudo. O que tem lá em casa é só sim. Sim, 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 sim. Este homem, se casar, terá prejuízos. E também, se não casar, pode ter prejuízos. Se não casar, pode ter. Mas se casar, terá. Então, é uma mulher, aliás, é um homem que precisa de educação de alguns amigos ou então alguns próximos dele, que devem lhe indicar, lhe educar, lhe ensinar, fazer-lhe chegar o que exatamente trata-se de mulher. E a mulher assim que descobrir que você é leve, pronto, ela já te subiu. Dificilmente ela descer depois de te subir. Então, este tipo de homem pode... Atenção, nós teremos que fazer referência. Descer antes de subir, estamos a referir no sentido de deixar o homem no lugar mais baixo. Exato. Isso é de rebaixar. Exato. Não é subir no sentido propriamente dito, né? Não. Ok, então... Porque pode existir confusão quando a gente está a falar de subir e descer. Ok. Então, estamos a falar de subir e descer, não no sentido propriamente dito de subir. Não. Aquilo de menosprezar o homem. Muito certo. Pois. Então, a mulher, quando chega a este nível, dificilmente reconhecer o nível que ela tem na frente do marido. Então, este homem no casamento terá muitos prejuízos, mas também pode casar como necessidades para evitar coisas estranhas. Não só porque tem este comportamento tem que estar isolado de casamento, não. Ele deverá casar ou poderá casar como necessidade. Agora, quanto a isso, enquanto existirem pessoas com a capacidade, poderão lhe indicar o que é a realidade de se educar na frente da sua esposa e como se considerar e como considerar a ela e não tudo deixando na mão dela. Mashallah. Só para terminarmos, qual é o conselho que deixaríamos para os dois homens? Homem leão e homem pato. Alhamdulillah, primeiro dizer que seja bem-aventurado todo aquele que considera a sua esposa nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Amém. Exato. E todo aquele que é leão para com a sua família, primeiro, não tenho uma recomendação de como deixar, só o que podemos fazer é de pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala de mais dar conhecimento deste homem de como tratar a sua mulher. Então, com isso, com esses dois pontos, temos a esperança, inshallah, dos dois e cada um saber o seu espaço. Aquele que é bondoso, que continue com a sua bondade, e aquele também que é um mau comportado, que deixe e abandone deste comportamento e que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a todos. Amém. E deixar mais uma recomendação para ti, caro internauta, que acompanha a nossa página. O maldoso não tem espaço bom na sociedade. Este é um recado que eu deixo para mim, assim como para ti. E o bondoso também deve ter os seus limites. Apesar que tenha espaço, mas também deve ter os seus limites. Sheikh Jazakallahu Khaira, voltamos na próxima edição do nosso programa, inshallah, se Allah nos permitir. E aos nossos internautas aguardamos com os vossos comentários, as vossas dúvidas, sugestões, assim como acréscimos e críticas. E as críticas fazem-nos crescer, inshallah. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.